Hoje a gente vai mergulhar num dos ensinamentos mais influentes e, por que não dizer, radicais da história: o Sermão da Montanha. É um verdadeiro manifesto que vira muito do que a gente pensa sobre felicidade de pernas para o ar. Pois é, essa pergunta está bem no centro de tudo. E a resposta que o sermão oferece, bom, é um caminho que vai totalmente na contramão do que a gente espera. Um caminho bem contraintuitivo para se ter uma vida plena. Então, para a gente conseguir entender a profundidade do sermão, não dá para encará-lo só como um monte de bons conselhos, sabe? É algo muito mais poderoso. Pense nele como um documento fundador, quase como a constituição de uma nova realidade, a do chamado Reino de Deus. A importância dele é tão gigante que vários estudiosos chegam a dizer que só com estes princípios já seria possível entender toda a ética deste novo reino. Não seria preciso mais nada. É impressionante, não é? O que o sermão faz é colocar duas realidades em contraste total. De um lado, os reinos humanos, que a gente conhece bem, movidos pela força, pelo poder. E do outro, o reino de Deus, que opera numa lógica completamente diferente, baseada na humildade e, olha só, na dependência. E é exatamente assim que o Evangelho de Mateus apresenta Jesus, como um rei. Mas não um rei que impõe a sua vontade pela força. Não. A autoridade dele, segundo o texto, vem de um outro lugar, da sabedoria e da verdade do que ele está ensinando. Ok, então vamos entrar no texto. O sermão já começa com tudo, com uma série de declarações muito famosas, as beatitudes ou bem-aventuranças. E é aqui que a gente já dá de cara com essa definição de felicidade que parece um verdadeiro paradoxo. A palavra-chave usada no grego original é makarios. E é muito importante a gente entender isso. Não se trata de uma alegria passageira, de um sentimento que vai e vem. Makarios descreve um estado muito mais profundo. É uma plenitude, um bem-estar completo, que vem de dentro. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O grande paradoxo é este. O caminho para alcançar essa plenitude, esse makarios, passa justamente por condições que o mundo inteiro considera fraqueza ou por azar. Coisas que, normalmente, a gente evitaria a todo custo. Bem, vamos começar pelo alicerce. As duas primeiras bem-aventuranças são como a fundação para se viver neste novo reino. E tudo começa com um olhar para dentro, com autoconsciência. A primeira bênção não é sobre dinheiro, não tem a ver com pobreza material. É para aquelas pessoas que reconhecem que, espiritualmente, não têm nada para oferecer. Que não podem, por assim dizer, comprar a sua entrada neste reino. Então, o ponto crucial é este. É o reconhecimento da própria falência espiritual. E é justamente esse estado que torna a pessoa inteiramente dependente de Deus. É o primeiro passo de tudo. E logo em seguida vem o choro. Mas, de novo, não é o luto convencional por uma perda. Este choro é a consequência direta do passo anterior. É a tristeza, o arrependimento que vem quando se reconhece a própria pobreza espiritual. E é exatamente este tipo de luto, este choro de contrição, que, segundo o sermão, leva diretamente ao consolo divino. É o que abre a porta para o conforto. Certo. Então, se os dois primeiros passos são o reconhecimento interno, as próximas duas bem-aventuranças mostram como essa base se transforma numa atitude, numa postura em relação ao mundo lá fora. Aqui a inversão de valores fica escancarada. A lógica do mundo é clara, não é? Os fortes, os agressivos, os que se impõem, é que herdam a terra. Mas Jesus vira isto de cabeça para baixo. Ele afirma que são os mansos, os gentis e humildes, e atenção, manso não é fraco, que no final herdarão a terra. E o que é realmente interessante aqui é como a mansidão é reformulada. Ela deixa de ser vista como uma falha de caráter ou como passividade e passa a ser descrita como um fruto do espírito, uma verdadeira força espiritual. É recusa em conquistar as coisas pela brutalidade. E isso nos leva à quarta bem-aventurança, que fala em ter fome e sede de justiça. Essa é outra que pode ser facilmente mal interpretada. Não é um chamado para se tornar um justiceiro, alguém que faz justiça com as próprias mãos. O exemplo de Pedro sacando a espada para fazer justiça e Jesus mandando-a guardá-la ilustra isso perfeitamente. A fome e a sede aqui não são pela retribuição humana. É um desejo profundo de que a justiça de Deus prevaleça, começando primeiro em si mesmo. Percebe a progressão? Estas quatro primeiras bem-aventuranças desenham uma jornada espiritual muito lógica e coerente. Começa no reconhecimento interior, leva ao arrependimento, que gera uma postura de mansidão e, finalmente, um desejo profundo pela justiça divina.
E assim, ficamos com a reflexão sobre esta Constituição que parece estar de pernas para o ar. Qual lei rege a nossa vida, afinal? A que se baseia no poder ou a que se baseia na humildade? A resposta do sermão é radical, sem dúvida, mas aponta para um lugar onde raramente se procura a verdadeira plenitude.